Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde aí, gente? Acho que nem tanto, né? Apesar da classificação do Palmeiras, tudo que aconteceu ontem diante do Inter Miami faz a gente refletir muitas coisas. Aí depois teve a declaração infeliz do Estevão. Que declaração do Estevão. Teve também o Abel falando aí, reconhecendo o erro, né? Enfim, nem tô acreditando, mesmo escutando ele falar, né, que ele de fato errou. Nem tô acreditando que ele assumiu o erro, né? Normalmente ele gosta de rebater o jornalista, enfim, de arrumar outros culpados, mas ele assumiu o erro. A gente vai falar também do que o Mauro César falou, tá? Então, queria pedir encarecidamente aí o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, porque eu estou aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. Belezinha? Deixa eu aproveitar e indicar rapidinho aqui no vídeo pra vocês, gente, a Flash Score. A Flash Score, que é um aplicativo 100% gratuito para você que gosta de acompanhar futebol 24 horas por dia. Então você pode acompanhar aí tudo que tá acontecendo nesse Mundial, estatísticas, próximos jogos, tá? Mercado da bola, é completo o aplicativo da Flash Score, tá? E você baixa gratuitamente aí no seu celular, tem para Android, tem para iOS, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês baixarem. Belezinha? Cara, eu quero começar com o meu título, né? Pra mim acabou aqui. Eu falei pra vocês ontem no React, inclusive gostaria muito de agradecer aí vocês que estavam comigo 2 horas, né? Não tenho o costume de fazer, então tinha um público mais baixo, mas mesmo assim, quem estava lá comigo e conseguiu sentir um pouco da minha reação, né? Conseguiu compartilhar do mesmo sentimento que o meu, agradeço aí por vocês terem ficado comigo 2 horas, pela paciência de vocês aí, a gente trocando ideia e reagindo ao jogo do Palmeiras, tá? E eu falei no React, não só no React, eu venho falando isso durante algumas semanas já, desde que começou o Mundial, que eu adotei uma postura diferente aí para esse Mundial. Uma postura de uma pessoa mais pé no chão, mais tranquila, né? Porque normalmente eu sou uma pessoa muito explosiva, né? Eu sou uma pessoa muito corneta, eu corneto até o que tá dando certo. Óbvio, sempre tem razão eu sempre tenho razão nas críticas, né? Eu não faço uma crítica sem fundamento, né? Eu faço uma crítica, às vezes o Palmeiras tá ganhando, mas jogou mal, eu falo, enfim. Mas diante desse Mundial e sabendo, né, quão difícil seria disputar esse Mundial, eu resolvi ter um pouco de cautela, até pelo jogo que o Palmeiras fez diante do Porto. Só que envelheceu muito mal aquele pós-jogo diante do Porto e o que o Palmeiras fez diante do Porto. Por quê? Primeiro que o Abel não repetiu a mesma escalação mais, tá? Segundo que o Palmeiras não atuou da mesma forma mais. E terceiro que clubes brasileiros como o Flamengo, como o Fluminense, como o Botafogo fizeram melhor diante de outras grandes equipes, né? Como o PSG, como o Borussia, como o Chelsea. Então, caiu por terra toda a falácia de que o Palmeiras, meu Deus do céu, o Palmeiras estava arrebentando nesse Mundial. Já contra o Al-Ahly tinha sido já um jogo mais ou menos, apesar da vitória do Palmeiras, né? Teve certos momentos do jogo que o Palmeiras estava desligado. E ontem, acho que ficou mais claro ainda a bagunça do time do Palmeiras. Então, vocês me desculpem, gente, não consigo adotar essa cautela. Eu não consigo ficar passando pano, passando a mão na cabeça de jogador, passando a mão na cabeça de técnico, até porque agora a gente enfrenta o Botafogo. Correto? Não tem desculpa. Ah, mas é mundial, não interessa a competição. É Palmeiras e Botafogo como poderia ser aqui no Brasil. É um confronto brasileiro. E o Palmeiras, pelo investimento que fez, o Palmeiras em atacantes, gente, o Palmeiras investiu mais de 330 milhões, tá? Então, o Palmeiras precisa começar a fazer gols. Os nossos atacantes precisam começar a fazer gols. Eu até defendi o Vitor Roque ontem, né? E falei, pô, quando o Vitor Roque tá em campo, a bola não chega até ele. Quem tem que resolver é o Abel. O problema é do Abel. O Abel tem que resolver isso, cara. O Abel tem que resolver isso. Porque ele ganha muito bem pra isso. Eu não consigo, gente, ficar alisando, sabe? Calma, alisando o jogador, alisando o técnico, alisando e tentando achar algo positivo no que não tem. Depois do que eu vi ontem, sabe? Depois que eu desliguei o React, que a ficha foi caindo do que de fato aconteceu, você tá ali, né, na emoção, assistindo o jogo, e aí você fica feliz pelo empate, mas você fala, cara, Palmeiras sofreu pra empatar com o Inter Miami. E se o Palmeiras pega um PSG? Ainda bem que não vai acontecer. O que ia acontecer, né? De fato, se a gente pega um PSG jogando o que a gente jogou ontem contra o Inter Miami. E aí o problema é que são erros que acontecem desde sempre. Acho que desde o começo do ano a gente fala desses erros do Palmeiras, né? Desse de chegar toda hora ali na linha de fundo e cruzar sem olhar, cara. Cruza de qualquer jeito. O Piquerez ontem não conseguia acertar um cruzamento, né?
O Veiga sendo titular, sem merecimento algum. Eu tenho a sensação que o Abel quer encontrar ali um jeitinho de colocar o Veiga, de poder recuperar o Veiga, cara. E tá insuportável isso, porque ele não merece ser titular do time do Palmeiras. Então, cara, parou por aqui. Vou voltar a ser a mesma Cássia e acabou. Se precisa elogiar, a gente elogia. Se precisa criticar, a gente critica também, pô. Não tem como, depois do empate do Palmeiras ontem, diante do Inter Miami, pensando nas oitavas, a gente chegar aqui, pô, beleza, virou a chave, vambora, Palmeiras vai amassar o Botafogo. Improvável isso acontecer, inclusive, tá? Não que não tenha a chance de vencer, e tem, pra mim, 50% a 50%, só que agora o Palmeiras precisa jogar muita bola. Agora o Palmeiras precisa, de fato, entrar na competição, cara. Porque entrou contra o Porto, mas parece que saiu depois do jogo contra o Ali. Vocês estão me entendendo? Agora é confronto brasileiro. E o Abel ontem reconheceu o erro dele, dizendo que ele estava errado mesmo, que ele tem culpa. Cara, como é que você mexe num time que tá dando certo? Eu até fiquei, assim, eu não quis cornetar a escalação, porque eu falei, pô, beleza, o Giai não tá, mas o Giai tá pendurado, talvez ele tá pensando ali, né, se a gente pegar um PSG, enfim, tem o Botafogo também. Só que o Veiga não tem explicação, cara. Olha o Alan como ele entrou bem, e não é a primeira vez que ele entra bem. Ele até oscila, assim, em alguns jogos, mas ele vem fazendo a diferença. Então, pô, encontra um lugar ali pro Alan pra jogar como titular. O Paulinho, eu sei que não tem condições, inclusive eu vi o que o Paulinho falou, gente, que o caso dele é muito grave, que ele tem jogado com dor. Então, cara, eu acho que qualquer expectativa de ter o Paulinho pra temporada acaba aqui. Eu acho que, de fato, quando acabar o Mundial, né, eu acho que o Abel, inclusive, tá forçando ele nesse Mundial e ele não vai aguentar jogar a temporada inteira. Eu acho que, de fato, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. Ficou muito claro na fala dele ontem, uma tristeza, porque a gente vê que é um jogador que tem qualidade. Eu acho que foi, assim, eu ia falar o investimento mais certo do Palmeiras, ao mesmo tempo que é o mais certo, acaba não sendo, né? Porque a gente não vai ter o jogador aí pra temporada, pelo que tudo indica. Então é difícil, sabe? Imaginar agora o Palmeiras sem o Paulinho, mas pelo jeito isso deve acontecer num curto período de tempo, né? Deve acabar o Mundial aí e o Paulinho ter que pausar aí pra se recuperar. E aí nós temos a declaração infeliz do Estevão, gente. Cara, sabe, é por isso que eu falo pra vocês que acabou aqui a Cássia tentando ver coisa boa em tudo, tá? Não tem como, velho, não tem como. Eu vou deixar aqui vocês assistirem o que o Estevão falou. Talvez não é todo mundo que tenha visto, e depois eu deixo a minha opinião. É muito difícil. É como se é um sonho que eu vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, eu tenho que trabalhar. Não é fácil. Você tem que manter sua cabeça aqui. Quanto mais perto vai chegando, a ansiedade vai batendo, o friozinho da barriga vai batendo, mas estou tentando me focar ao máximo aqui, para deixar tudo que eu preciso aqui para sair aqui bem, sair com a cabeça erguida pela porta da frente, sabendo que eu dei o meu máximo aqui pelo Palmeiras. Que estratégia que você usa para manter a cabeça no lugar, se manter focado? Tá dando certo? Tá, família. Minha família é o que me mantém no chão, minha família é o que mantém os pés no chão. Eles todo dia me cobram pra me dar o meu melhor aqui, pra me focar aqui, pra minha cabeça estar aqui. Às vezes é difícil, cara, porque você se imagina lá, você se imagina na Europa, jogando com vários outros jogadores, com tudo que representa a Europa, um sonho meu. Mas eu tô tentando ao máximo focar minha cabeça aqui, porque eu sei que ainda tenho muito pra entregar aqui pelo Palmeiras. Cara, eu vou ser muito sincera, porque vocês nunca me viram aqui falar mal do Estevão. Eu tô errada? Enquanto o pessoal chama ele de Cuiabá Man, bota apelidos aí no Estevão, eu sempre adotei a postura de defender o Estevão. Até porque eu vejo qualidade no jogador, entendeu? Às vezes eu acho que o Abel peca, né? Aonde o Abel bota ele, inventa a posição pra ele. Então, por muitas vezes, eu vim aqui e defendi o Estevão, cara, de duras críticas. Agora, ele me vem numa coletiva ali dizer que ele que ele não consegue, né, manter o foco, né? Que ele tá pensando ali que ele vai sair do Palmeiras e, enfim, vai atuar na Europa. Como é que esse jogador pode ser titular do Palmeiras? Cara, até porque o Abel, que tem uma forma de gerir pessoas, né? Talvez muitos concordem, outros nem tanto. Ele tem a forma dele ali de lidar com o elenco.
Eu duvido. Se ele é esse cara inteligente mesmo, o Abel, de conhecer cada jogador, eu digo, né? É óbvio que às vezes em escalação não tem nada de inteligência, é burrice atrás de burrice. Eu digo assim, parece muito que ele conhece cada jogador do Palmeiras, no individual, né? No que, além do campo. Será que em nenhum momento o Abel Ferreira identificou que o Estevão não estava focado? Será que em nenhum momento ele chegou a comentar isso, né? Chegou no Abel e conversou com o Abel. Olha, professor, tô tendo dificuldades em focar, é por isso que o meu desempenho caiu tanto. Será, gente? Será que de fato o Abel não percebeu que o Estevão não estava focado aqui? Porque já tem um tempo, cara, que o Estevão não brilha, que o Estevão, em jogo grande mesmo, o Estevão não chama responsabilidade, não faz a diferença. E a gente espera de um jogador como o Estevão decidir jogo, né? Ajudar, ser o destaque do time, isso não vem acontecendo. E ele fala que ele não consegue manter o foco aqui. Então, vou ser sincera e radical, no jogo contra o Botafogo, é banco. É banco. Ah, mas é o Estevão, foda-se. É a Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. Todos os jogadores vão passar. Palmeiras fica. Palmeiras fica. Não tá focado? Senta no banco, amigo. Senta no banco, pensa bem, você ainda tá jogando aqui no Palmeiras, o Palmeiras ainda tá pagando o seu salário, sabe? Se você não tá focado, senta no banco. Ponto final. Não tem outra alternativa. É isso, gente. Depois dessa fala do Estevão, pra mim, é isso. Eu quero saber, inclusive, a opinião de vocês aí, tá? Sobre o que o Estevão falou e o que vocês acham que o Abel deveria fazer aí pro jogo contra o Botafogo, beleza? E só pra finalizar, pra gente falar aqui do que o Mauro César falou, e antes que vocês me xinguem, né? Ai, caceta, tá dando moral pro Mauro César. Gente, eu analiso às vezes o que a mídia alternativa, a mídia tradicional fala. E a maioria das vezes o Mauro César fala merda, né? Fala atrocidades. E eu trago aqui pra vocês pra defender o Palmeiras. Só que nesse caso, ele tá certo. Eu tô vendo a galera dizer, mas ele tá falando com ódio porque ele é flamenguista. Pode até ter, sim, a raiva, né, do sentimental ali, porque ele é flamenguista, assumido e tal. Mas ele falou a verdade, cara. Essas palavras do Mauro César sairiam da minha boca facilmente. Ele falou o seguinte, é a pior campanha, o pior futebol apresentado pelos quatro clubes brasileiros nessa competição do Mundial. É verdade. Até aqui é verdade. Pode ser que mude? Pode. Pode ser que a gente faça um grande jogo contra o Botafogo, a gente pegue um Bayern e surpreenda, a gente chegue numa semifinal. Tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. É improvável? Mas pode acontecer. Mas até aqui ele tá certo. Escapou de um vexame contra o Inter Miami, de fato sim. O Messi, com quase 40 anos, estava lá, sapateando na defesa do Palmeiras. Suárez, velho, com um físico cansado, conseguiu fazer gol no time do Palmeiras. Então vai esperar o quê? Imagina se o Suárez estivesse no auge. A atuação do Palmeiras foi uma vergonha, uma situação constrangedora. E foi. A gente fica eufórica, óbvio, porque o Palmeiras empatou, né? Eu fiquei feliz, eu tava fazendo um react ali, tô torcendo pro Palmeiras. Eu vou ficar torcendo pra dar errado? Não, queria mesmo que empatasse. Mas depois, com a cabeça fria, você vai olhar as estatísticas, a posse de bola, você vai olhar e pensar, cara, como foi o jogo, o que o Palmeiras protagonizou, o Palmeiras fez de bom, o Palmeiras jogou 20 minutos só do segundo tempo. Se o Inter Miami tivesse feito 3 gols, a gente nem conseguiria ter empatado, e chegou perto disso acontecer, né? Também chegou perto do Palmeiras poder fazer o terceiro, mas o Palmeiras erra muitos gols. Então, assim, a lição que fica de tudo isso é que contra o Botafogo, o Abel precisa mudar a sua cabecinha completamente. E mais uma vez eu repito, eu resolvi adotar essa postura porque o Abel Ferreira só funciona na base da crítica, da porrada, sabe? Quando a torcida fala, reclama, aí ele parece que acorda e fala, opa, peraí, não, peraí que eu não vou cometer burrada, não quero mostrar que eu estou certo. Então mostra, Abel, mostre que você está certo, que você tem as suas convicções, que você sabe o que faz. E não me faça vergonha diante do Botafogo, cara. Não me faça vergonha. Vou ficando por aqui, o vídeo até ficou longo, mas enfim, era necessário. Muito obrigada novamente a vocês que assistiram o react aí comigo. E depois vocês me contam aí se vocês curtiram o formato do react ao vivo. Belezinha, gente? Inclusive eu expliquei ontem lá sobre o computador, tá? Se vocês quiserem ver, tá no comecinho do react da live, tá bom? Tamo junto, até mais e avante palestra.